Você é essa pessoa que eu conheço desde pequeno, a gente já brigou bastante. Muito, muito. Briga de primos, né? A gente se odiava, real, né? Mas assim, eu pude acompanhar o crescimento da vida dela, profissional, uma empreendedora fantástica. E eu já gostaria de começar perguntando para você, assim, como foi o start seu? O momento que você falou, é agora. Para contextualizar um pouquinho, minha mãe está aqui, minha irmã, minha cunhada. A frase que elas falaram ali atrás de mim foi: se você mentir, a gente vai levantar a mão. Mas na verdade é uma grande brincadeira, porque imagina que o que eu me lembro de casa, de família, falar sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre dinheiro, é uma casa com a telha aparecendo e com cortina na porta. Nós somos uma família de 6 irmãos. Minha mãe sustentou nós todos com faxina. O meu primeiro emprego foi fazer faxina junto com ela com 12 anos. E se eu pudesse falar sobre start, para mim foi: não está tudo bem viver assim. Não está tudo bem. Não, eu não consigo conceber que 80 anos nessa terra seja só para que a gente pague boleto ou tente pagar, seja ou não humilhado e viva infeliz. Então, com tudo que a gente viveu, doença, escassez, dor, eu busquei ou tentei pelo menos todos os dias pensar assim: não é possível que está tudo bem, não é possível. E quem me conhece sabe que todo dia eu digo, quando eu vejo uma situação de conflito, eu digo: não está tudo bem e não deveria ser assim. Então, se eu pudesse chamar de start, eu acho que Deus me presenteou com muito inconformismo. E aí esse inconformismo todo, que podia ser revolta ou dor, se transformou em muito trabalho. Eu não defendo nunca um coach ou qualquer outra pessoa que diga que consegue afastar Deus e trabalho do prosperar, do dinheiro. Então, tudo que eu e o Júnior conversamos sobre estar aqui é que a gente ia tentar te fazer não querer fazer nada. Porque se depois de tudo que a gente trouxer de dor e de sensação do que é tentar empreender no país como o nosso, ou tentar prosperar dentro do universo que a gente vive, você tiver ainda um propósito e um sonho, você deveria avançar. Então, que você saia daqui hoje com o pensamento de amanhã é feriado, mas é para os outros. Para mim, eu preciso organizar minha casa, minha empresa, os meus negócios, eu preciso pôr um novo projeto em prática. Então, se tiver perguntas boas, a gente vai ser muito claro, não vamos ser lúdicos e nós vamos realmente falar o que deu, o que não deu. Não me acho grande, o meu sonho e a minha expectativa para a carreira que eu quero construir, falta muito trabalho ainda. Mas o Senhor tem me entregue boas oportunidades e eu não tenho dormido com elas, eu tenho trabalhado com elas. Então, o inconformismo para mim, eu acho que é a palavra de ordem. Glória a Deus. E aí, o que a gente combinou? Que eu ia rebater para ele. Então, imagina que eu conheço o Júnior há uns bons anos. E eu me lembro da época que ele dormia no banco da rodoviária. E ele dizia que ele não se conformava muito com a igreja, como era. E que aquilo não poderia ser assim. Então, todos os últimos anos eu vi ele estudar e entregar tempo para isso aqui virar real. Então, a última vez que eu estive dentro da igreja, um tempo maior com ele, a igreja era um décimo disso, ou menos. E aí ele já sonhava com esse lugar. A coragem que ele teve para enfrentar e criar isso aqui é para poucos. Quando isso aconteceu? Quando isso aqui aconteceu? Quantos anos isso aqui está na sua mente? Eu vou responder o que eu vou te perguntar. Beleza. É assim, a maior dúvida que eu tenho e a maior dificuldade que a gente tem na sua vida enquanto empreendedor ou enquanto pessoa que não empreende, de qualquer forma você vende, você é um vendedor, né? Você vende o teu trabalho, você vende o seu dia, você vende tudo. Você é um vendedor. Mas a maior dificuldade que eu tive mesmo foi com a mudança de mentalidade, né? Porque assim, você primeiro muda por dentro para depois você mudar alguma coisa por fora. Se alguma coisa está acontecendo aqui é porque houve uma mudança de mentalidade onde Deus quebrou muitos paradigmas que tinham que ser quebrados. Sabe o que é paradigma? É aquilo que você tem que quebrar, que você acredita, mas está errado. Tem coisas que você acredita que está errado, tem que quebrar. Se você não quebrar, você não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai avançar. Então a minha maior dificuldade, o que fez eu chegar aqui, eu sair, o start que aconteceu, foi os degraus que eu fui mudando de quebra de mentalidade. E cada vez que você
precisa entrar em um novo nível, há uma nova necessidade de quebra de mentalidade. Sobre isso, eu acho que você sabe falar muito bem. A ideia aqui não é contar a história. Até quando a gente foi, o Júnior trouxe a possibilidade, eu falei, Júnior, me dá uma aflição ir para essas palestras aí, que o cara fica contando a história dele como se ele fosse o máximo, e não se aproxima da realidade de que não é o máximo. E hoje eu tenho grandes sonhos, e estou assim, há anos-luz deles, mas o que eu tenho entendido é que tem que ser trabalhado. Então eu queria devolver para você que está sentado uma pergunta que norteia a minha mente todos os dias, que é: por que existe tanto dinheiro e por que não está na minha mão? Por quê? Porque do seu lado alguém consegue, no mesmo mercado que você, vender muito e você pouco? Porque existem pessoas que não pensam mais em boleto e você pensa? E aí, trazendo isso para o que Deus existem riquezas que foram entregues. Eu tenho inúmeros versículos que eu posso te citar, que o Senhor é um Deus de ordem e é um Deus de formação. Então, se de repente essa minha pergunta talvez seja a sua, e você volta para casa, de repente no feriado, a gente vai bater dia 30, amanhã é dia de folha de pagamento, e aí a gente precisa construir isso, e de repente você não, ou se empreende, isso é muito difícil de pagar, ou se você recebe, não é o que você gostaria. Talvez a tua mente não galgou alguns degraus de inquietação para que você mude o cenário, porque existe dinheiro, existe trabalho e ele está andando na mão de pessoas. Só que o Senhor é um Deus de ordem e de formação. Se eu gasto mais tempo olhando Instagram e não me formo para nada, não me preparo para nada, não estou na posição, é muito provável que quem está do lado vai pegar aquilo que é meu. Então, nesse encontro aqui, se eu pudesse dizer algo, se é que eu fiz algo, né? Enfim, estou caminhando para fazer algo maior, é que eu, todos os dias, meu coração arde 24 horas por aquilo que eu preciso construir. E aí, devolvendo como pergunta, será que a gente faz isso com tudo que é importante? E talvez, quando a gente fala de igreja, a gente está em uma, será que não foi inserido como paradigma, como modelo padrão, o fato de que pensar em dinheiro dentro da igreja está errado? Ou que talvez para eu ser cristão eu não posso pensar que dinheiro tinha que estar na minha mão? E talvez eu tenha que achar, ou caminhar por um caminho de humildade a ponto de achar isso normal? E eu posso te afirmar, de tudo que eu tenho lido e estudado, tanto à luz da palavra como fora dela, nós estamos aqui nessa terra para construir coisas, favorecer pessoas, e aquilo que nos foi dado como dom precisa trazer dinheiro para sua casa. Então, se no teu coração tem a pergunta, a inquietação, você precisa se formar, buscar opinião e andar com pessoas ou buscar pessoas que te levem para esse caminho, porque o dinheiro está aí e a prosperidade está. E aí eu conheço o Júnior, que a gente dividia lanche. Quem é dessa época, né? A gente rachava lanche, a gente andava 7 quilômetros e a gente rachava um X salada, porque a gente não tinha dinheiro. E aí o Júnior hoje senta em qualquer mesa e come o que quer. O que te trouxe até aqui? Não deveria comer tudo, mas o que te trouxe até aqui? Olha, assim, a gente bate muito em cima de propósito. A gente bate muito aqui na igreja, propósito. Eu ministro sobre propósito faz 16 anos eu falo a mesma coisa sobre propósito. Eu falo sobre uma visão de vida há 16 anos da mesma forma. Eu desenvolvo pessoas há 16 anos, eu amo desenvolver pessoas, né? Você está aqui porque você foi ministrado sobre isso. Agora, o que me trouxe até aqui foi olhar para um propósito e não abrir mão dele. O propósito, ele não é motivação. Eu tenho um propósito, então para eu ser motivado eu tenho que ter um propósito. Não, o propósito, ele é uma razão para você viver, não é motivação. Jesus não foi para a cruz porque ele gostou de ir para a cruz. Ele foi para a cruz porque ele tinha que cumprir aquilo. Jesus cumpriu algo que teve que cumprir, tendo momentos de alegria ou não. É assim comigo, é assim com você. Momentos de alegria e tristezas vão fazer parte da nossa vida. Isso não pode alterar o propósito. Como que eu cheguei até aqui hoje? Pegando os momentos de alegria ou de tristezas, colocando ele num canto e falando, eu tenho algo para cumprir nessa terra. Eu acho que a pergunta que todo mundo, a maioria das pessoas se fazem bom, vou devolver de outro jeito. Quem aqui sabe o propósito que tem para viver?
Levanta a mão alto. 10%? Tá, quem não sabe e pensa que o propósito tem que ser vinculado à igreja, ou a palavra, ou exercer o ministério. Quem pensa assim? Tá. Imagina que e não é. Mas às vezes a gente fica procurando um meio de exercer esse tal de propósito como se a gente tivesse que ser alguém altruísta e querer para o outro bem e vamos plantar isso de graça porque eu sou bonzinho. A gente não é bonzinho. A gente é ruim, a nossa natureza é falha. Se nós fôssemos tão bons, a gente não estaria aqui porque Jesus já teria nos buscado. E exercer o propósito tem a ver com dom e facilidade. Aquilo que para você é fácil fazer, muito provável favorece o outro e muito provável traga dinheiro para sua casa. Então, quem está procurando um propósito para chamar de seu, para dizer agora eu nasci para viver isso, e acha que isso não tem a ver com profissão e dinheiro, está errado. Quando você olhar para a tua rotina, algo que você gosta de fazer, que você faz com mais facilidade que a maioria, você deveria gastar tempo pensando como isso resolve o problema das pessoas. E aí você cobra o que quiser. Não está distante do dinheiro. E aí, esse pensamento que a gente traz de que para eu exercer, o Júnior, quando ele começou a exercer o propósito dele, ele nem pensou em dinheiro. E é muito provável, porque ele vai migrar de carreira, que o propósito sendo exercido vai se transformar também em profissão para ele. E foi assim comigo. Quando eu olho para onde Deus tem me levado, todos os dias Deus me coloca de frente com pessoas que precisam que eu exerça o meu propósito. O meu propósito é emagrecer as pessoas, é entregar boa forma para elas. E, Janete, que momento isso tem a ver com o Senhor? Eu faço isso com muita facilidade. E fazer isso com muita facilidade me fez investir tempo em tornar ainda mais fácil. E Deus me coloca de frente com pessoas que precisam da Janete, nutricionista e personal, mas também precisa da Janete que diz assim, você está vivendo errado. Você não valoriza o corpo que você tem, você não valoriza o dinheiro que você ganha, você se odeia, você é templo do Espírito e você não cuida disso, você tem um casamento ruim porque você odeia o seu corpo e acha que teu marido tem que amá-lo e elogiá-lo, e você está vivendo de uma forma que não é, mas eu gostaria muito de andar com você, e eu cobro para isso. Isso é propósito? Como o Júnior, ele vai entrar em outra área de trabalho que é propósito. Então, sim, todo crescimento tem a ver com propósito, mas não esse propósito que a gente foi ensinado que é aquém de dinheiro, mas é o propósito de algo que Deus te deu como facilidade em fazer, que você junta com o tempo e investe tempo e dinheiro. Tem que investir dinheiro, porque onde está o seu tempo, o seu dinheiro está a sua próxima fase, e você transforma aquilo em algo que as pessoas precisam e resolve o problema delas. Você começa a exercer e é como se você tivesse nascido para aquilo. E aquilo que você nasceu para fazer, que resolve o problema das pessoas, as pessoas começam a te procurar para te pagar por isso. E isso é muito divino, porque o Senhor te deu meios de nessa terra ajudar as pessoas, e ninguém diz que tem que ser de graça. Então, para quem aí no coração fica apertado para descobrir qual é o seu propósito, começa a olhar para você, olha para a tua rotina, olha aquilo que você faz e nem cobraria para fazer. É muito provável que o Senhor te deu isso como dom para te formar, para entregar alívio para as pessoas. E a Bíblia fala que aquele que entrega alívio, e lá não está escrito que tem que ser de graça, alívio receberá. Eu todos os dias, de alguma forma, o Senhor me encontra com alívio. Com você é assim? Amém. E é assim, mas o alívio não isenta a responsabilidade. Pelo contrário. Alguma, né? Janete, eu vou fazer uma pergunta para você, empresarial, no seu mundo empresarial. Eu acho que nós temos vários empresários aqui, e assim, eu tenho visto que a dor do empresário na atualidade, ela tem muito a ver com o seu quadro de funcionários. Nós tivemos dores de outras naturezas em outros tempos. Antes era fornecedor e outras coisas que eram as dores principais dos empresários. E a gente percebe que hoje, mesmo com toda a revolução que está acontecendo e as novidades que vêm pela frente, ainda nós temos muita carência em relação à mão de obra e ao funcionário e todo esse contexto. Como que você lida com isso, sendo que você tem vários funcionários? Qual é a tua proporção disso? Antes eu achava que eu queria ter 300, 500. Eu tenho 35 e queria ter 2. Então é ardido sim, só que eu entendi que aquilo que o Senhor me deu com facilidade é difícil para o outro fazer.
E que bom que é assim, porque daí a gente se diferencia no mercado. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa ela não compra o teu propósito. A gente tenta fazer com que ela compre, que ela acredite. Ela está ali durante um tempo, dentro da sua jornada, para, de alguma forma, ter o que ela precisa, que tem a ver com pagamento e entrega de tempo. Então, a gente compra o tempo dessa pessoa. Hoje, o primeiro ponto foi entender que ninguém está contra mim. A pessoa está a favor dela. Eu aprendi, perdendo muito dinheiro e devendo e ajustando e voltando, que eu preciso conhecer todos os processos. Para que, quando eu me deparo com uma das áreas da empresa que eu atuo, essa pessoa entenda que se ela não fizer, eu vou dar um jeito de fazer. E dentro desse processo, eu comecei a governar. Porque a gente acredita de fora que uma empresa, para se manter de pé, é dinheiro e cliente, mas é gestão. E aí essa gestão mais próxima envolve você estar no processo por um tempo até poder sair dele. Uma empresa só tem valor de mercado quando o dono não está nela para fazer funcionar. Porque alguém compra a sua empresa, mas não compra você. Só que durante um bom tempo, até que essa empresa valha, sem a sua presença, tem que estar lá. E estar lá é o olhar de alguém minucioso que forma pessoas, mas entende que elas não vão fazer como você quer. Então, neste processo, eu entendi a pegar um pouco das fortalezas dela e o que é fraqueza, eu olho, eu anulo, se não atrapalha o meu negócio. Se atrapalha, se eu percebo um erro que pode prejudicar o meu negócio, eu não posso ser imprudente, porque pode custar o emprego de outras pessoas, eu arrumo rápido. Então, eu tento demitir e ajustar. Então, eu não sei, tem quantos empresários aqui? O resto é CLT? Quem quer empreender? Tá, todo mundo quer ganhar dinheiro, certo? Então tá. Então qual é o pensamento? O pensamento de uma empresa é prosperar para que o que ela gasta seja menor do que ela ganha. E no final disso tem um lucro que pague as despesas e faça um caixa, basicamente. E isso, mesmo quem não tem vontade de empreender, deveria pensar para o seu salário, para o seu negócio. À medida que a gente começa, e eu passei muito tempo sem olhar para o quanto eu gastava, pensava que eu deveria só produzir, eu perdi dinheiro, mas eu precisava fazer aquilo. Hoje, eu olho primeiro para o quadro de funcionário e para as pessoas que trabalham comigo como pessoas que eu estou ali para andar com elas por um tempo. Dependendo do erro, eu não posso dormir com ele, porque amanhã vai custar outra parte da empresa. E em relação à organização, eu tenho gastado tempo. E em relação a empreender ou não, hoje, quando a gente vai para meios de negócio, onde a gente fala sobre prosperidade e dinheiro, é a única forma de enriquecer. E aí você não precisa ter um CNPJ, mas você precisava ter um meio de negócio que te entregasse mais renda do que só a hora que você vende. E aí essa hora que sobra para você, você deveria entregar ela com o intuito de fazer com que ela valha mais do que te pagam na empresa ou vice-versa. Então ter um plano B faz sentido, trabalhar para alguém faz sentido, investir faz sentido, não necessariamente só empreender. Só que quando a gente vai para a base de tudo que é estudo, diz que a única forma de sair do teto de alguém é empreender. E aí dentro desse cenário eu estou nesse lado de lá. Legal, muito bom. A Bíblia fala assim, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Assim, você está nessa pegada já há quantos anos mesmo? 10. 10 anos, tá. 10 anos atrás a mentalidade era uma. Total diferente. E hoje outra. Na parte ministerial, eu vou querer que... A minha próxima pergunta para você vai ser essa. Mas na parte ministerial eu vejo uma migração também bem nesse sentido. As pessoas hoje, elas assumem ministérios na igreja, e elas assumem um ministério na igreja, eu não diria todos, mas grande parte assume o ministério na igreja com uma mentalidade que é a mesma que ela serve no serviço que ela está. Ou seja, no serviço que ela está, e aí que eu quero que você fale como que foi essa mudança de mentalidade de 10 anos para cá, na sua pele, mas no serviço que ela faz, a gente conhece se ela é uma boa funcionária um bom colaborador, né? De acordo com aquilo que a gente vê ela servindo dentro da própria casa de Deus. Isso me preocupa também, porque se muitas vezes aqui dentro da casa de Deus há um relaxo em relação a como que se serve a Deus, coitado do seu patrão, né? Porque aqui dentro da igreja, onde a gente honra a Deus, e por meio da nossa honra, do nosso trabalho, que faz parte do nosso propósito, a gente sabe que isso a gente está fazendo para a eternidade, e que se a gente fizer bem feito, a gente tem bênção aqui, e se fizer mal feito, tem maldição, a Bíblia fala. Com todas essas promessas, ainda
levamos não conforme um padrão de qualidade celestial que deveria ser. O que você viu nesses 10 anos de mudança na pele? Pensando na prática, tá? Pensando em ministério, propósito e final, que é resultado, que é o que eu mais gosto. Imagina que quando o Júnior traz que eu vejo na igreja e eu acho que reflete na empresa, eu quero sair do contexto daqui ou da empresa, enfim, que a gente trabalha ou tem, mas eu quero pensar em quem Deus é. Aí, se a gente sair ali fora e olhar a árvore, ela está devidamente no lugar. A folha, a cor, o contexto. Deus, ele é excelente. Ele é excelente. Eu paro para pensar como Deus é. Eu acho que Jesus, ele devia ser muito engraçado, mas Deus, ele é bem bravo. E aí eu fico pensando, o Senhor criando a árvore, pensando, não, isso aí não combina essa cor com isso aqui. Essa raiz, ela não pode ser aqui, ela é aqui. E aí ele nos deixa vir para cá e nos dá um jeito de favorecer a nossa volta para lá. Primeiro, estamos aqui para serventia para o reino. Se a gente deixa de servir, o Senhor não precisa da gente para nada, a gente precisa dele. Tá, então eu decido servir na igreja como eu decido trabalhar com alguém. E eu começo a fazer isso de maneira muito relapsa, como se o que eu tivesse tanto faz. E a gente tem isso nas empresas. Às vezes, como dono, a gente age assim também. Ah, tá bom, vamos tocando. E aí a gente esquece que, independente da sua fé, crença, existe princípio e hierarquia, existe frequência, existe sentimento, existe tudo isso nessa terra. Então, um átomo, ele devidamente está no lugar que deveria, porque o Senhor fez cálculos para que isso aconteça. E a gente passa a trajetória agindo sem intencionalidade, a gente age por sorte. Então, a gente convive com pessoas dentro do ministério onde a gente está, que poderia nos abrir portas, mas a gente é tão porco no que faz, a gente é tão reclamão, né? A gente é tão relapso com hora, a gente não está nem aí porque a gente está fazendo de graça, né? Então, poxa, de graça não é para o Senhor, não é para o Júnior, não é para ninguém. E aí eu também topo trabalhar com alguém numa empresa e eu começo a falar da empresa, falar do cara que eu trabalho. Eu não abençoo, eu não cumpro horário, eu não vendo para quem eu tenho que vender sobre a minha cabeça. E aí eu vou para um relacionamento, eu me caso e eu começo também a fazer isso, porque eu acho que, poxa, já é meu, então eu posso tratar de qualquer jeito. E quando a gente se depara com a possibilidade de escassez em qualquer área, a gente culpa Deus. Então, durante esse tempo, eu perdi muito dinheiro, coisas, por achar que é rápido ter, por achar que é fácil ter, ou muitas vezes por dar pouca importância, porque eu pensava assim, eu consigo de novo. E aí isso custa tempo, dinheiro e vida. Então eu entendi nesses 10 anos que já que eu estou aqui, para vir aqui, e assim, não é drama, tá tudo certo e vai continuar sendo assim o tempo de trabalho. Mas hoje eu acordei 4h10. Eu saí de lá, eu não sentei, eu mal almocei. Quem estava lá viu que é assim. Então eu saí de lá por volta das 6h05, para estar aqui com o maior prazer, porque faz muito sentido falar, porque o Senhor, ele dá meios da gente transbordar aquilo que ele nos ensinou. Mas poxa, ontem eu parei para pensar o que eu ia dizer aqui, porque as pessoas merecem de alguma forma o melhor. E a gente passa pela vida não fazendo o melhor e não sendo intencional. Então, se eu tenho um sonho, eu não sou intencional em construir, eu não faço boas alianças, eu não sento em algumas mesas, ou eu sento, e aí, de repente, uma pessoa que podia abrir uma porta está vendo você falar mal dos outros, e aí eu não quero você na minha empresa. Eu poderia fazer um negócio com você, mas você é reclamão, você não cuida nem do que você tem. Eu poderia querer, de repente, um relacionamento de tempos, né, para quem é solteiro, mas, poxa, você fala mal da sua mãe. Então, isso não favorece. A gente acha que tudo isso é Deus. Não é Deus. Tudo que eu vejo, que eu já vi nesses 10 anos, de pessoas muito prósperas, que deram muito certo, e em pouco tempo ou em muito tempo, elas são meticulosas na excelência, em alguma coisa. Então, a gente deveria sair daqui e pensar qual é o nosso sonho, o que a gente quer construir e começar a tratar com muita importância. Eu aposto um dedinho que em pouco tempo a gente volta aqui com boas notícias. Né? Amém. Amém. Alguém daqui, se tiver alguma pergunta, eu ia pedir para vocês passar para alguém que estiver na lateral. Aí, se tiver alguma pergunta, eles vão trazer para a gente aqui, a gente vai ler, tá? E vai te responder aí. Ô Janete, eu vou emendar a sua fala já também. Sobre, ontem na live a gente falou um pouco sobre sentar em mesas. A gente estava falando no finalzinho, a gente acabou aí cortando o assunto para não ficar muito extenso, né? E a gente tem falado muito sobre a questão da companhia, das pessoas que andam junto e tudo mais, né? E assim, durante os anos eu percebi que quando você anda perto de pessoas que têm mentalidade ampla, você também se torna essa pessoa com uma mentalidade ampla.
né? Mas muitas vezes a gente está numa roda de amizades, né? E anda no meio dessa roda, a gente sempre pensa que as brincadeiras ou as não responsabilidades daquela roda não nos afetam, porque são os nossos amigos, estamos ali e está tudo junto. Observe Jesus ele andou com todos, mas ele se assentava com 12, né? E dos 12, só 3 que tinham intimidade com ele mesmo, né? E desses 3, um colocou a cabeça no peito dele e ele foi para a cruz sozinho, né? Então, você trabalhar com seleção não é exclusão, mas você trabalhar com pessoas que tem um propósito na vida dela, de Deus, que tem um propósito de oração, um propósito de avançar, um propósito diferente na vida, a partir daquilo que Deus fala, do propósito do Senhor, né? Faz muita diferença na tua vida profissional, na tua família, em tudo. A gente viu aqui, eu já vi muitas vezes famílias destruídas por más companhias. Eu já vi pessoas chegarem na igreja, aceitar Jesus, batizar e deixar de vir na igreja por estar associado com pessoas que não deveria estar. Eu vi pessoas perder negócio, eu vi pessoas dar calote em outras pessoas dentro da igreja, isso acontecer. Então a gente tem que ser seletivo, sim. Não é só porque fala que é cristão ou que já é batizado ou que aceitou Jesus que a gente coloca num pacote só. Eu sou da época também, quando a gente fazia seleção de funcionário na Santa Casa aqui, na hora da seleção, quando a pessoa colocava que ela era evangélica, a gente olhava e falava: uau, isso aqui é evangélico. Hoje Hoje isso já deu uma mudada. Por que mudou? Talvez porque os nossos quase 30 e poucos % de evangélicos no país não estão fazendo a diferença como deveriam estar fazendo. Se tivessem de fato sentado nas mesas que deveriam estar, eu acho que nós teríamos um avanço muito maior de mudança de identidade nessa nação. Sobre essas mesas, como que no mundo empresarial isso é importante? O que você fala disso aí? Eu vou só contextualizar um pouquinho sobre ambiente. Tem um estudo que traz que quando eu convivo com alguém, eu me torno parecido com aquilo que eu ouço frequentemente naquele ambiente. Então, teve um estudo que trouxe exemplo: se eu sou homofóbica e eu faço piada homofóbica, e aí no meio dessas piadas, rapidamente, Deus ele é impecável no que construiu em nós, então a gente faz cálculo muito rápido. Eu leio que vocês dão risada, vocês soltam o corpo, e aí vocês me mostram que vocês estão muito felizes e confortáveis. Eu começo a replicar essa piada e a agir assim porque eu me senti acolhida. Só que de repente eu começo a me relacionar com alguém e eu não sei, por exemplo, que o meu cunhado é homossexual. E eu faço essa mesma brincadeira na casa do meu sogro, meu cunhado não está lá. E aí eu percebo rapidamente que a pupila fechou, que o peitoral se fechou e as pessoas fecharam a cara. E aí elas não fizeram intencionalmente, ninguém me disse nada, mas eu começo a conviver lá. Eu não consigo, mesmo que ninguém me diga nada, voltar para cá e fazer a mesma piada. Ambiente, o poder da ambiência, ele é real. Quando a gente fala sobre mesas, eu posso afirmar, e esse foi um ponto de discussão, inclusive na minha família, casos reais, que durante um bom tempo eu fiquei muito distante. E aí eu falava muito pouco mesmo. E eu trabalhava muitas horas, e eu tinha pouquíssimas horas. Eu não passava, num dia que eu começava às 4h30, eu ia para casa às 23h, e eu tinha assim 15, 20 minutos para comer e ir no banheiro. E todas as outras horas tinha alguém do lado, então nem no celular eu ficava. E aí a gente se afastou muito. E aí eu fiquei num conflito, porque eu precisava entregar tempo para o Gabriel, para o Luiz, que eu também não tinha. E aí, no meio desse processo, eu precisava entregar para a empresa, para o cenário, e eu fui modelando. Com isso, claro que da família a gente sente falta, mas das outras pessoas eu naturalmente fui me separar. Eu me separei porque enquanto as pessoas falavam sobre network, sentar nas mesas, eu pensava assim: quem me garante é o Senhor, eu vou trabalhar de maneira muito impecável para aqueles que Ele me manda, e quando essa pessoa sentar na mesa, vai ter que falar do meu nome. Então eu investi tempo ao contrário. Nos últimos 5 anos eu não sentei como um network nem 20 mesas fora. E com muita humildade eu posso dizer que em Marília, no meu mercado, eu sou uma das principais. Eu tinha um propósito há 8 anos atrás, que eu dizia que quando alguém falasse sobre boa forma, emagrecimento, ia ter que perguntar do meu nome, por exemplo. E isso hoje acontece num preço de mesa.
Então, eu acredito muito que a gente é muito mais medido pelos nãos que a gente entrega do que pelos sims que a gente dá. Se existe um propósito ou então um desejo, que a gente pode dar qualquer nome, de construção, de dinheiro ou vida, eu preciso entregar tempo e dinheiro. Se o tempo é escasso e o dinheiro também, eu vou ter que selecionar. E aí eu vou ter que governar isso e eu vou ter que trazer entendimento de que durante esta fase é o mais importante a ser feito. Então, para mim, dentro da carreira que eu estou construindo, dizer não ouvir as pessoas foi um divisor de águas. Fora que a gente sempre está sendo observado e visto. Quando o mundo está muito cruel, porque os bons têm se calado. Então, quando eu estou numa roda onde as pessoas falam de pessoas e falam mal, e eu me calo, de alguma forma eu concordei. Tem até uma brincadeira sobre uma pessoa está em cima do muro e de um lado está o céu e todo mundo lá do céu dizendo, vem para cá, fica aqui. E do outro lado, essa pessoa que estava em cima do muro olhava e falava assim, nossa, mas Satanás está ali e Satanás nem está me chamando. E aí ele perguntou, Satanás, e aí, você não me quer? E aí Satanás falou, o muro é meu. O muro é meu. Onde você está, de alguma forma, já não é onde você deveria. E quando a gente se coloca neste lugar, que é onde a gente não deveria estar, a gente se coloca fora do favorecimento de Deus, em falas, em conceito. Janete, eu vou ser indiferente antissocial? Não, talvez você vai ter que governar o seu tempo, sua escolha, para que você chegue naquele objetivo que dói seu coração para ter. E tudo isso envolve dizer não. Então, tem mesas que você não deveria sentar, tem conversas que você não deveria participar, tem falas que você não deveria levar para o outro lado. Nós hoje estamos numa sociedade onde todo mundo tem um relacionamento que foi destruído pela fofoca. E a gente participa de fofoca. Se eu não posso, de alguma forma, construir, quem convive comigo sabe, que se eu não posso construir, eu me calo e saio de perto. E isso a gente deveria ter, porque esse tempo de fala de 10 minutos pode gerar um conflito de interesse em alguma mesa que algum dia eu vou ter que me sentar. E isso é diretivo e intencional. De alguma forma, eu não dou brecha para que Satanás ou o mundo tenha o que falar. E aí a gente se cala e começa a avançar em direção àquilo que eu tenho que fazer. Então faz muito sentido cuidar do ambiente, faz muito sentido ser intencional e faz muito sentido construir coisas ou não destruir pessoas, porque é tudo que as pessoas têm feito hoje. Interessante. E assim, eu aplico muito uma questão na minha vida pessoal, profissional, tudo, que existe duas velocidades acontecendo na nossa vida. Uma velocidade é a velocidade de construção, é aquilo que você está construindo por meio do seu estudo, por meio do seu empreendimento, por meio de tudo que você faz, a tua mente é o que você está construindo, produzindo. É uma velocidade. Existe uma velocidade de destruição, que é a velocidade que você não consegue segurar. Tem pessoas que realmente vão trabalhar para a sua destruição, foi com Jesus, foi com Neemias, Isaías e todos, né? Mas interessante que até a própria passagem de Neemias, né? Enquanto Neemias estava construindo, né, os muros de Jerusalém, existiam pessoas querendo destruir aquilo que ele estava construindo, né? E a sabedoria de Neemias, o propósito de Neemias foi muito claro, e por isso ele não parou e não se perdeu naquilo. Teve uma das etapas da construção do muro que ele estava fazendo, fizeram uma emboscada para ele, e nessa emboscada colocaram, vem para cá Neemias, a gente precisa guardar você e tal. E aí Neemias diz assim, um homem como eu desistiria? E ele também diz, no mesmo capítulo, ele diz, eu tenho algo para fazer, e eu não tenho como estar aí com vocês. Você sabe o caminho que você tem que seguir. O caminho que você segue é o caminho que constrói ou destrói. Sempre vai ter destruição vindo. Agora, quando você está em Deus e buscando sempre uma construção com Ele, em tudo que você está fazendo, a sua velocidade de construção vai ser maior do que a velocidade de destruição. Por isso que você avança. Quando a gente não pensa dessa forma, a gente acaba pensando só naqueles que estão nos destruindo. Pessoas que estão destruindo coisas que você está fazendo, fica tranquilo, Deus vai te honrar. Deus vai te levantar e Deus vai fazer a tua velocidade de construção ser muito maior ainda. Porque o propósito em cima que você estava falando, o propósito tem que estar linkado obrigatoriamente a duas coisas. Amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Se isso não estiver acontecendo naquilo que você está fazendo, você pode até estar se realizando de alguma forma, mas você não estará se realizando da forma como que Deus quer que você se realize. O seu propósito, aquilo que você ama fazer, obrigatoriamente tem que honrar a Deus em primeiro lugar e o próximo
como a ti mesmo. Assim você constrói coisas que não destruirão, não serão destruídas na velocidade das intempéries da vida. É a casa sobre a rocha. E eu avançando com uma pergunta para você, assim, eu tive que rasgar no peito, Junete, já rasgar no peito, assim, entrar com toda a força em cada etapa da minha vida. Desde a hora que eu parti para a faculdade, a hora que eu parti para pós-graduação, a hora que eu parti para concurso, a hora que eu parti para abrir igreja, para mudar os níveis da igreja, eu tive que rasgar no peito mesmo. E a gente sabe que a liderança é um local solitário, né? A gente sabe disso. E eu estou falando no contexto ministerial. A pressão espiritual é grande, o destravar pessoas, a pressão para isso é muito grande, tudo que envolve isso, no meio empresarial. Eu sei que é briga de foice. E aí? Em casa, quantas vezes eu quase te infartei, mãe, com coisas que eu fiz? Umas 4, 5? Quantas vezes eu quase te infartei com escolha minha? Muitas. Lô, quantas? Muitas. É assim, ó, qual é o pensamento? Não vou, de maneira alguma eu vou pregar ou levar o positivismo burro. Não. Todas as vezes eu tinha certeza que ia dar muito certo. E aí aquilo, eu brigava arduamente por aquilo. Rasgar no peito, real. Imagina que você vive no meio empresarial com pessoas que topam estar em posição superior a você. Nunca igual e nunca você acima delas, certo? Demonstrou medo, assim como no reino animal, você morre. Então você tem que engolir o choro, travar os dentes e fingir que está normal. Tá tudo bem, uma facada nas costas e tá tudo bem. Por quê? Porque esse nível de percepção é de quem está muito certo no que está fazendo. Então, o primeiro conselho é, se você não está certo, não faça. Mas se você tiver certeza, não retroaja, não retroaja. Porque em todas as grandes ideias que se tornaram grandes fortunas, vieram de ideias muito malucas, onde a tua família, as pessoas que estão perto estão dizendo assim, meu Deus, tomara que ela não faça. É normal, tá tudo bem. E um dia, o meu conceito de crescimento, prosperidade, nem sempre é relacionado ao dinheiro, mas um dia alguma das ideias vai emplacar. Isso vai se tornar muita, muita riqueza e eu vou poder favorecer pessoas, porque o meu intuito é que as pessoas fiquem bonitas. Gente bonita não enche o saco, gente saudável é feliz, com boleto pago, então nem se fala. Então eu prefiro esse meio. Então, rasgar no peito, ler nos olhos das pessoas que elas não estão acreditando em 1 milímetro da sua crença de sucesso é muito normal quando você empreende ou quando você faz uma nova escolha. Se você teme, organize as coisas. Se você tem certeza, avance. Invista tempo e dinheiro, mas estude. Por quê? Porque não dá tempo, o mercado muda muito rápido e não dá tempo das pessoas, de você corrigir muito rota no meio da avalanche. Então, o que eu fiz para poder dizer assim, eu vou matar no peito, eu vou com os 2 pés, o meu marido vem atrás arrumando e nós vamos mesmo com R$2 e um sonho. Eu sempre olhei para o negócio, estudei o mercado e eu sei que de alguma forma existe meios de venda ali e que se não for para mim, vai ser para alguém, então que seja para mim. E aí eu fico naquilo até aquilo se tornar muito real na minha mão. Então hoje, dentro do que o Senhor me concebeu como conhecimento e tempo, eu tenho 2 negócios que a gente vai ouvir falar deles assim em pouco tempo. E são 2 meios de negócio que não existe. Ou se existe, existe parecido, mas o nosso é muito melhor. E todos eles eu parti de um cenário de caixa baixo e de muita coragem e muito trabalho. E todos eles, pelo menos os últimos 2 que eu criei, faturam mais de 100 mil por mês. E aí está se multiplicando. Multiplicando o quê? Em franquias. O que eu quero dizer com isso? Que muitos dias o caixa é vermelho, muitos dias o cartão não está pago, muitos dias a gente gira nisso, mas a ideia é muito fixa. Qual que é a ideia que é muito fixa? Primeiro, que eu faço isso com muita facilidade. Segundo, que eu dei um jeito de entregar tempo para entender melhor desse mercado. E terceiro, que se sentar para conversar comigo, ninguém vai falar do meu negócio melhor que eu. Então, tudo isso vai ter que se transformar em riqueza e compra. As pessoas vão ter que ter crença naquilo. Então, hoje, se eu tivesse um conselho para dar, é assim: tenha uma ideia, gasta tempo estudando, planeje, tenha coragem de avançar, porque grandes negócios surgiram de pessoas que ninguém dava nada e as pessoas ficaram nisso. Mata no peito, mas faz direito. Direito como? Investe
teu carro, tua casa, mas faça com tanta certeza que você vai ter que tirar de lá outra casa e outro carro de alguma forma. Gasta madrugada estudando, fale com pessoas, não precisa dar o teu negócio na mão de outras pessoas, mas fale com pessoas que vão te dizer, eu faria isso. As pessoas falam muito sobre não contar sonhos ou projetos. Eu, normalmente, se eu vejo que algo talvez pode travar, eu falo para as pessoas. Ou então eu fico no meio das pessoas dizendo assim, estou pensando nisso, o que você acha? Os meus negócios vieram de ideias exatamente nesse cenário, que a pessoa fala, por que você não faz assim? Eu falei, eu estava pensando, mas não sei. A hora que vê o desenho do negócio está pronto. Tudo que eu tenho construído, o próprio Espírito tem me dado um norte. Então, por mais que o meu tempo de joelhos no chão seja baixo muitas vezes, toda vez que o Espírito Santo fala comigo, eu acredito muito, eu me certifico e eu avanço. Porque o Espírito Santo conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele está nessa terra, mediante palavra, para ser nosso ajudador. E eu preciso me colocar numa posição de menos conflito para ouvi-lo. Se ele conhece o mercado, o ontem, o hoje, o amanhã, e ele está para me ajudar, eu preciso dar meios de ouvi-lo. Então, se eu dou meios de ouvi-lo, eu preciso executar o que ele me manda. Então, nas clínicas, por exemplo, o cardápio que eu executo, a quantidade alimentar, foi o Espírito Santo que me deu. Ele diz, faça desse jeito. E parece loucura para quem ouve, mas o Espírito Santo é muito real. Ele fala mesmo com a gente não precisa ser santo, sabia? A gente não é. A gente só é alguém que decidiu tratá-lo como alguém que existe. Então, quando a gente pega Deus e põe dentro do seu negócio, decide organizar as coisas, entregar tempo e dinheiro, mata no peito e vai ter que dar em alguma coisa. Então, a gente tira o positivismo burro do lado e a gente começa a falar, não, eu acredito nisso. E no meio disso começa a dar tanto bug que você precisa acreditar mesmo. Porque se você não acreditar mesmo, você vai ver nos olhos das pessoas que você mais ama a dúvida de que a ideia de que você fez uma loucura. E aí nesse dia você vai ter que respirar, engolir o choro e continuar. E quando a gente vai para a história de grandes pessoas que construíram grandes impérios, todas elas passaram por isso. Então, se você é CLT, deveria ir para lá e trabalhar com o melhor que você pode. Eu conheço pelo menos 5 pessoas que compraram a empresa do chefe e são prósperas. Se você serve na igreja, você deveria fazer o melhor. Às vezes alguém do lado tem a oportunidade da sua vida e você está murmurando, reclamando e com cara feia executando aquilo. Se te dão uma oportunidade de servir, eu colhi muito servindo, sem ganhar dinheiro, só entregando tempo. Então, a gente deveria abrir a mente, planejar o futuro e começar a executar agora. Cuida da tua mente, cuida do teu corpo, ouça o Espírito Santo e vai para cima, porque essa vida aqui vai até 80, 90 anos. E se você, como eu, tá nos 40, você tem só 40, eu preciso ter 40 para servir o reino. Quando eu deixar de servir para o Senhor, Ele vai ter que me tirar daqui. Então eu preciso ser útil. E ser útil, ninguém está dizendo para você ser coitado. Ser útil é dormir numa boa cama, andar num bom carro, usufruir de boas coisas, porque o Senhor nos deu um paladar diferente, né? Um gosto meio que acima daquilo que as pessoas pensam que a gente deveria. Então, o melhor dessa terra está para aquelas pessoas que entendem que o maior e o melhor tempo está para aquilo que Deus mandou fazer, de alguma forma. Que legal. Sobre o que é isso, loucuras da vida? Não tem nenhum empreendedor de sucesso que não fez loucuras no seu empreendimento. Nada que você construa, que você inicie, que você tenha uma ideia para colocar em prática, se não sair da curva, sabe? Aquele negócio que sai da curva, ele não vai dar certo, né? Porque são loucuras, né? Loucuras. Todas as descobertas foram loucuras, né? Quando a gente começou a igreja, antes de começar, assim, foi uma loucura. A gente falando pra gente, muitas pessoas desanimando, outras na cara animando. dela você vê, né? Tipo, coitado, tadinho dele. Eu vou sorrir e acenar, mas tadinho dele. É verdade. Assim, muitos, né, não acreditam mesmo. Isso faz parte. Pessoas acreditarem ou não acreditarem em você faz muito parte, faz muito sentido também você não depender das crenças das pessoas. Mas tem época da vida da gente que a teoria das crenças limitantes é importante a gente analisar elas, mas tem época que a gente tem uma crença bem limitada, né? E às vezes junta tudo isso que a gente está falando, a mesa, as pessoas, tal, limita mais ainda a nossa vida. Então a gente teve que fazer loucuras para poder avançar, para poder colocar em prática aquilo que estava no coração. Qual foi a sua maior loucura enquanto empresário até hoje? Nossa, eu tenho muitas. Grandes financiamentos, real. Mas para mim, eu acho que a fase que eu deixei mais as pessoas em volta, assim, bem preocupadas,
Foi quando a pandemia, quando surgiu a pandemia, eu fiquei alguns meses em casa como CLT e eu era CLT, então eu fazia um pouco das duas coisas, mas eu era CLT. E nessa época eu ganhava ali 16, 17 mil, e eu tinha carro, eu tinha ticket de 2, 3 mil, eu tinha férias 2 vezes por ano, e aí eu já estava nessa fase de mudar de carreira. E aquilo ardia muito no meu coração, então. E eu falei, Senhor, eu vou, assim que o meu ganho chegar nisso, que era tipo metade do que eu tinha de renda, eu vou pedir a conta. E aí eu não falei nada para ninguém, eu perguntei só para o Luiz. Eu falei, ó, bom, se tiver comigo, eu vou. E aí chegou ali em 3 meses. E aí a pandemia estourada, nada acontecendo, e eu falei, agora, Senhor, eu vou ter, porque a gente precisa cumprir os combinados que a gente faz com o Senhor, viu? E aí eu falei, agora eu vou. E aí eu pedi a conta com todas as academias, todas as empresas fechadas, sendo CLT, com trabalho garantido pelos próximos anos, com uma oportunidade. Na semana que eu decidi pedir a conta, o meu gerente chegou em mim e falou, existe uma oportunidade de gestão e o salário do gestor você conhece. Eu falei, mais ou menos quanto, assim? Com uma dor no coração. E aí ele falou assim para mim, em torno de 25, 28 mil. Se você escolher outra cidade para morar, normalmente a luva que eles chamam é em torno de pelo menos 2 salários. E eu acho que você deveria ir. Eu falei para ele, você precisa mesmo que eu vá? Você tem outra pessoa para indicar? Você pode não indicar? Ele falou, não, eu posso não indicar. Então eu falei, agora é a hora, porque o que muito custa, muito vale. Eu falei, agora é a hora de pular do barco. E aí, pandemia estourada, ali perto, começou em março, ali perto de outubro, novembro, eu virei PJ. E aí eu acordei, no dia que eu consegui sair, foi um mês e pouco que eu consegui sair depois, eu acordei 4 da manhã, eu vi o Luiz e o Gabi dormindo, o Gabi estava estudando na Maple Bear na época, escola de 4.900, e aí eu só com aluno. Naquele dia que eu decidi sair, uma aluna desmarcou e disse que não ia treinar mais comigo, R$ 800 a menos. E aí eu falei, eu não posso dar errado. Quando eu contei para minha mãe, ela quase infartou, porque ela não tinha o que me dizer. E aí eu falei, agora ou eu dou certo, ou eu dou certo. E daquele dia eu nunca tive uma agenda vaga. E o Senhor me honrou na minha escolha. Custou muito, foi muita loucura no contexto, porque dever para mim é muito normal. Por que é muito normal? Porque quando você empreende, você tem que saber lidar com finanças, com entrada e saída. Então você não pode surtar. Mas aquela saída ali, eu ia custar a escola do meu filho, eu ia custar a casa que eu morava, e eu não podia errar. Então, eu tomo um pouco de cuidado com quem fala que largou tudo e não tinha nada. Não largou, gente. Você não tinha nada. Você não tinha nada. Você largou o quê? Nossa, eu larguei tudo para vir para essa igreja. Você tinha o quê? Você não tinha nada. Ah, eu larguei tudo por esse casamento. Você não tinha ninguém. Ah, eu larguei tudo para fazer isso aqui. Cara, você não tinha um salário. Você era o quê? Nada. Então vamos voltar para o chão. Então, quando aquilo me custou muito, eu não tive um segundo sem pensar no negócio para aquilo dar certo. E eu sou uma pessoa que é bom tomar cuidado para falar comigo quando você tiver que romper, porque eu vou te empurrar ou eu vou te falar, nunca mais faça isso, porque a vida é de avanço. Você precisa avançar. Prepara, organiza, mas avança, porque se você não fizer essas coisas, é muito provável que você não vai sair do teto de alguém e aquilo vai te custar prosperidade. E dentro do reino de Deus, alguém que não transborda morre. Quando você vai para a parábola dos talentos, fala que aquele que foi dado 1, ele enterrou. Aquele que foi dado 2, ele multiplicou. Aquele que foi dado 5, multiplicou. Quando vem o dono da vinha, fala assim, poxa, por que você não procurou um banqueiro? Por que você não deu um jeito de buscar conhecimento e multiplicar? Ele fala, Senhor, eu tive muito medo. O meu medo fez com que eu quisesse guardar muito isso aqui para o Senhor. E ele fala assim, servo, olha, eu vou te tirar o que eu te dei, mas eu não vou fazer só isso, você vai para o inferno. Sai daqui. Então, quando o Senhor te dá um dom e você de alguma forma não multiplica, você está enterrando. Só que o multiplicar não é sair a todo custo e falar o Senhor que banque, é se preparar, é organizar e é avançar. Então, esses meios de loucura, quando ele envolve preparação, de alguma forma aos olhos das pessoas é uma loucura, mas para quem está preparado fala, não tem como dar errado. Então eu acordava às 3h30,
E aí era 10 para 4, 10 para 5 eu saía de casa, e isso durou anos, tá? 5 anos, 6 anos. E eu descia a escada da minha casa e eu falava assim: Senhor, isso aqui é impossível dar errado. É impossível isso aqui dar errado. E todos os dias que eu ia atender alguém, eu atendia como se aquela pessoa fosse a minha mãe, fosse a melhor... Minha mãe não, porque às vezes eu brigo com ela. Mas é como se fosse a melhor pessoa. É como se estivesse naquela pessoa todo o meu futuro. E não deu errado. Não deu. E eu falo com muita humildade, porque o que eu tenho de construção mental e física é muito além de onde eu estou. Mas onde eu estou plantada, eu posso afirmar que quando falam em emagrecer, em boa forma, em ficar forte, vão perguntar: você foi lá na Janete? Você pelo menos tentou ver? E isso é real. Então, quando a gente tem que retroagir, a gente retroage. Quando a gente tem que avançar, a gente avança. Quando a gente tem que escolher um mercado para ir, a gente deve ir. Inclusive, a gente está vindo para Ourinhos em breve. E a ideia é que a gente construa pessoas, que a gente construa mentes e cenários onde favoreça o seu sonho. E tudo isso sempre vai envolver renúncia. Tempo, dinheiro e mesas. Sempre. E se você tem um sonho e você não está renunciando nada, você não vai chegar, tá? Não vai. Ah, Janete, mas você está profetizando. Não, eu estou dizendo mesmo. Não vai. Porque não te custa. Não te custa. Eu já tentei dar coisas caras para as pessoas. Eu já tentei pegar um protocolo de 9 mil e presentear alguém. Até hoje, eu já fiz isso pelo menos com 10 pessoas. Eu tive sucesso com uma, muito médio. Todos que pagam têm sucesso. Porque quando não te custa, você pode perder, né? Então, de alguma forma, tem que ir com os 2 pés no peito. De alguma forma, você tem que se planejar. E de alguma forma, você tem que ser chamado de louco um pouco, para que o cenário que você está criando, as pessoas ainda voltem te perguntar em algum momento: mas e aí, como que você fez? E se nada disso que eu estou falando faz sentido, pelo menos na tua empresa, você deveria tratar como alguém que tem princípios. E mais do que religião, princípios abrem portas e trazem muita prosperidade. Amém. Nós já estamos encerrando, tá? A gente precisa realmente avançar para encerrar. E eu queria só... a última pergunta, assim, deixar a gente já para ir para o final. No cenário que a gente está hoje, no cenário nacional que a gente está, as coisas não estão fáceis de você olhar, né? Está todo mundo tendenciando assim, para onde vai, para onde não vai. Está tendo muito recuo, o mercado está recuando para avançar ou não, né? E aqui nós temos muitas pessoas aqui que estão pensando em abrir alguma coisa. Tem gente. Ergue a mão. Aí. Fala um negócio aí. Fala um doce. Que área é a sua? Fantástico, as pessoas estão loucas. É real, elas estão enlouquecendo. Lá atrás, quem? Alguém ergueu a mão ali. Fantástico, serviço. Algum produto? A Lígia é boa? Tem que fazer mais internet. Ah lá, marqueteira. Qual que é o seu Instagram? Lígia Prado. Pinta legal. Algum produto? Alguém pensando em investir em algum mercado que venda produto? Não? Eu pesquiso muito o mercado de serviços. Fase de retração econômica. É fase onde as pessoas que veem o mercado de fora, né, de cima, diz assim: é hora de não fazer nada. Só que eu tenho uma palavra do Espírito Santo, que a gente vai viver uma fase de retração, mas que o Senhor vai separar o dinheiro e vai entregar em algumas mãos. Economicamente, o meu mercado está em avanço, que é emagrecimento, boa forma, obesidade. Então, 5, 7 anos eu posso investir nesse mercado, não com tranquilidade, mas talvez com menos retração, menos perda. A Janete que serve ao Senhor vai avançar. Vai avançar porque, primeiro, o que eu entrego é vida, é excelente e eu melhoro casas. Segundo, que o Senhor me trouxe uma palavra que bate com algumas palavras que eu ouvi, que 2025 o Senhor vai separar e vai migrar o dinheiro de mão. Então tem que vir para a minha e para a sua. Preparação, organização, se for preciso... Despertar. Errou, conserta rápido, então é muito provável que uma das unidades que a gente abriu eu vou ter que revalidar, e dor nenhuma, é assim que é, mas eu vou avançar.
E muito além do que o cenário econômico, eu paro bem para perguntar para o Espírito Santo, porque ele conhece amanhã, né? A economia faz previsão, ele já sabe o que tem lá. E a palavra que tem para alguém que não tem conflito, que entrega muito trabalho e que estuda e que está nele, é de paz, né? É de prosperidade, é de avanço. Então eu vou fazer ao contrário. E eu sugiro que estudem o seu mercado, mas ouçam o Espírito Santo, porque ele guia. Maravilha. Glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Gostaria que vocês colocassem em pé no seu lugar agora. Eu gostaria de chamar aqui na frente todos aqueles que têm um negócio ou estão pensando em abrir um negócio. Nós vamos orar e te abençoar em nome de Jesus. Vem para cá. Você que ficou todo esse período agora, nessas 4 semanas, Janete, nas 4 semanas nós ministramos sobre fundamentos da vida financeira, como lidar com a dívida de acordo com a Bíblia, como lidar com o orçamento depois com a Bíblia. E hoje, pode vir, pode chegar aqui, olha, chega bem perto aqui mesmo, isso, glória a Deus. Também falamos hoje, fechando sobre investimento, né? Trazendo como testemunho de quem já tem esse know-how aí, né? Esse conhecimento, esse avanço, né? Eu queria... Pode chegar, chega mais, queria, isso. Se você me permitisse, eu gostaria de liberar uma palavra, no sentido de entendimento. Imagina que a gente está aqui e a gente acredita no Senhor, né? Que Ele é o dono do ouro, da prata. A gente acredita que o nosso Deus nos escolheu para colher o melhor dessa terra. A gente acredita que, poxa, lá fora o mundo é cruel, mas quando a gente está em Deus, a gente é favorecido, isso é real. E de tudo que a gente para entender, estudar e falar com o Espírito Santo, tudo foi criado através da palavra, através do entendimento e do dizer, do liberar para o cenário físico, espiritual, aquilo que a gente precisa. E quando a gente vai para a ciência, diz que quando a gente quer trazer entendimento, a nossa boca deveria dizer, para que o nosso corpo, a nossa mente entenda que aquilo é real. E eu tenho experimentado muitas coisas através do dizer aquilo que eu quero apalpar no reino espiritual. A palavra do Senhor diz que quando a gente eleva acima de onde nós estamos, aquilo que a gente quer construir ou conquistar, existe uma guerra no mundo espiritual, onde o inimigo da nossa alma tenta de alguma forma rebater aquilo e não deixar passar. E existe uma batalha por aquilo que é grande, porque quando nós desejamos algo que está amparado no que o Senhor tem a ver com vidas, com pessoas. E nós estamos nessa terra para levar as pessoas para a casa do papai. Então tem um grande propósito em tudo que a gente faz. E o poder da palavra, ele é real e latente, não só dentro da nossa fé, mas principalmente de tudo que se estuda. E eu tenho experimentado declarar algumas coisas que têm mudado a minha realidade física, mas principalmente trazido clareza para a minha mente de entender quem o Senhor é e o que Ele pode dar. Então eu queria te convidar agora, primeiro para pensar naquilo que hoje faz muito sentido que você construa. E eu queria que você pensasse como se isso que você quer é muito real. Eu vou dar um exemplo do que eu tenho levado diante do Senhor. Eu tenho uma intenção de sair de 3, 4 franquias para 100 unidades. E eu olho para isso como algo real, porque o meu pai é dono de tudo isso aqui. A solução de ouro e cristal no céu. Ele domina e governa, e toda a hierarquia é dele, e eu trago isso. Só que eu tenho declarado algumas palavras todos os dias. E eu tenho trabalhado em cima dessas palavras, para que a minha ação caminhe junto com a minha oração. Então, gostaria que você repetisse comigo, com muita clareza mental, e principalmente com muito entendimento que o Senhor está aqui, e que Ele vai levar isso para onde a gente quer. E quando você declarar, eu gostaria que você visse, com isso que você gostaria. E que essa visão te trouxesse alegria, como alguém que já conquistou, porque a palavra do Senhor diz que a gente deveria agir como se já tivesse. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não são, mas eu vi, eu criei, eu apalpei. E repitam comigo. Senhor, eu, pode falar seu nome, Janete, me coloco diante da tua presença
coloco diante da tua presença e peço tua autorização para subir e peço a tua autorização para subir até as regiões celestiais, até as regiões celestiais, para requerer o o meu sonho, que é, digam, 100 unidades de clínica e de cycling. E Senhor, como a palavra é viva e eficaz e cumpre aquilo que se propõe, eu me alegro por ter conseguido e diga o seu sonho. Agora eu quero que você sorria como quem já conquistou, que você se veja agradecendo a Deus por aquilo que você já tem. E eu quero que você continue repetindo comigo: Senhor, como esse sonho é real e eu já conquistei, eu te glorifico. E eu faço com o Senhor um propósito agora. De tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, e nenhum dia eu me esquecerei que foi o Senhor que me entregou. Obrigado, Deus, porque a partir de hoje eu sou dono. Diga o seu sonho. Obrigada, Senhor. Senhor, eu abençoo agora essas pessoas. Pai, que o Senhor agora use a minha boca, a autoridade que o Senhor me deu, mas principalmente a tua vontade, para trazer à existência aquilo que já existe na mente e no coração deles. Que toda prosperidade, que toda sorte de bênção, que tudo aquilo que é a favor do Senhor seja sobre eles, sobre nós agora. Nós nos alegramos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos. Obrigado a Deus por tudo. O Senhor é dono de tudo. Toda hierarquia é tua. Então, Deus, que o meu sonho favoreça o teu reino nessa terra. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar a pastora aqui. Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora espiritualmente, fechando essa janela que nós fizemos, né? A gente abre uma janela espiritual e sempre fecha ela, né? Para que aquele que permanece nela abstraia, né? Pegue aquilo que foi aberto. Nesses dias foram dias de confrontos, porque falar de Lashon Hará, que é a língua maldizente, e falar de dinheiro são duas coisas que não se brinca. Você vai de 2 pés no peito e arrebenta mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você gostou, glória a Deus, receba isso. Se você não gostou, tudo bem, o portal foi fechado. Quando abrir outro, você recebe também novas bênçãos do Senhor. Mas em nome de Jesus, que você pegue tudo que você pegou nessas 4 quarta-feiras. Olha que bênção, olha que experiência que você teve hoje de ouvir, né, uma pessoa de Deus, que começou as coisas em Deus, né, e desenvolveu em Deus. Então assim, é possível, tem como fazer, é só você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é você ter princípios, e quando você ouvir falar de dinheiro dentro de igreja, respeite isso, respeite porque você depende disso para viver, respeite porque isso é bênção de Deus na tua vida. A parábola do talento, chega na tua casa, leia ela, leia por completo, você vai ver que ele fala de dinheiro, e Deus colocou dinheiro na sua vida para que você multiplique, para que você viva bem e abençoe pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar, eu quero fazer em especial, eu quero orar pelos homens aqui, e eu quero que a pastora ore pelas mulheres. Já está com um trabalho de mulheres aqui também, e existe uma unção sobre isso, amém? E antes da gente orar, fechando o que foi feito aqui, Senhor, Pai, cada homem que está aqui, Senhor, eu coloco sobre eles uma bênção, Deus, em nome de Jesus. Eu coloco sobre cada homem que está aqui uma bênção, a bênção que foi liberada nesse portal desses dias. Nesse portal nós oramos, nesse portal nós declaramos, nesse portal nós ministramos. E assim sobre cada homem que trabalha em alguma área específica, que quer aumentar os seus ganhos, que quer investir, que quer começar algo novo, dá a luz, Senhor Jesus, desses dias, ó Pai, para que a gente tenha testemunhos na vida deles, ó Pai, que eles farão coisas grandes e maiores em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada mulher aqui nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, que o Senhor venha dando sabedoria e entendimento, Pai, e intrepidez, Senhor, para elas avançarem em tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mente e no coração delas, Pai. Que seja aniquilado todo medo, Pai, todo sentimento de incapacidade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que elas sintam o Teu Espírito Santo trazendo sobre elas, Deus, trazendo sobre elas, Pai, o sobrenatural dos céus, onde, Senhor, elas reconheçam que o Senhor é Deus, e que se elas têm um sonho e têm colocado diante de Ti, Pai, que elas avancem, Senhor, assim como a Janete ministrou, Senhor, nesta noite, e falou, Pai, sobre a facilidade, aquilo que você flui, que elas possam identificar áreas na vida delas, que elas têm prazer, que elas têm felicidade, Deus, e que elas avancem nisso e tomem posse de tudo aquilo que o Senhor derramou sobre elas, para louvor e glória do Teu nome. Declaro mulheres empreendedoras, mulheres que avançam, Pai, mulheres que edificam e cresçam para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou orar então, fechando esse portal, e depois vou abençoar a ceia. Eu quero que vocês estejam aqui na frente, pega a ceia, tá? Volta para o lugar, depois você que está aí vem aqui, pega também, e nós vamos encerrar daí em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos só para eu orar junto com você. Senhor, nós fechamos agora esse portal em nome de Jesus, Pai, para que nenhuma unção se perca, para que nada que foi trabalhado e movimentado nos céus nesses dias se perca. Senhor, em nome de Jesus, assim, Pai, nós fechamos esse portal, e de todas as pérolas, as bênçãos, as estrelas douradas que o Senhor nos mostrou nesses dias aqui, Senhor, que tudo isso venha e faça o efeito ao qual tem que fazer em cada um, em nome de Jesus. Amém.